Como é que nós devemos lidar com a indisciplina no dia a dia de trabalho? Alguém que não está cumprindo o que foi combinado, não está cumprindo o horário. Como é que nós devemos fazer isso sob o ponto de vista da legislação? Esse é o nosso tema na Conversa Jurídica. Bem, na nossa Conversa Jurídica de hoje, estamos com o Dr. Francisco. Dr. Francisco, novamente, muito obrigado pela sua presença. Hoje a gente vai tratar de um assunto, gente, muitas vezes nas relações de trabalho, de empresa, funcionário, empresa, você tem situações assim de alguns que descumprem as normas, ou você falta mais, chega atrasado. E como é que a empresa, o empreendedor pode lidar com essas relações no dia a dia de trabalho? Dr. Francisco, como é que funciona isso no dia a dia? Vamos imaginar, né, um dos casos que o senhor me disse que tem muitas consultas, né? Um funcionário começa a faltar muito e a pessoa fala, eu não sei o que fazer. Quais são os procedimentos? Bom, Flávio, assim, as empresas, elas não sabem lidar com essa questão de indisciplina, não sabem cumprir as formalidades. Então, o empregador, ele tem dúvida de como ele deve proceder. Se ele, na verdade, pede para o funcionário voltar, vamos supor, chegou atrasado, se ele volta para casa, como é que ele procede, se ele fala com o funcionário. Até aquilo que a gente conversou em outros programas sobre a questão do assédio. Por exemplo, um funcionário que eventualmente é chefia, o empreendedor está percebendo que esse outro funcionário está fazendo um assédio moral, até um assédio sexual dentro como ele deve proceder, porque não adianta ir lá só dar uma bronca, né? Essa coisa da bronca é uma coisa que você faz não no ambiente de trabalho, né? Na verdade, assim, formalmente, vamos colocar a bronca aí de forma, entre aspas, há uma advertência verbal, que no primeiro momento, olha, você na verdade está... vamos colocar aqui, equivocado o que você está fazendo, você tem, na verdade, uma regra para poder cumprir aqui na empresa, então você tem que cumprir desta forma, né? Caso essa regra, na verdade, não venha a ser atendida, ou essa determinação, essa ordem não venha a ser atendida, aí existem outras situações que o empresário deve fazer. A primeira é fazer uma advertência por escrito, tá? E há uma dúvida muito grande, porque normalmente... Às vezes a pessoa que está sendo advertida, ela não reconhece o descumprimento daquela obrigação ou daquela atitude que ela fez. Então, o que se recomenda? Adverte-se, pega-se dois outros funcionários para eles, na verdade, firmarem esse documento, mesmo que a pessoa não assine, porque ele tem que cumprir algumas regras, cumprir alguns itens para chegar na dispensa por justa causa. Né? Nesse aspecto. Então funciona assim, ele tem que fazer uma advertência primeiro verbal, depois quantas advertências formais ele precisa? Tem um número, alguma coisa assim? Tem empresas que na verdade estabelecem 2, 3, mas uma só basta. A segunda, ele já faz uma advertência suspendendo esse funcionário por 3 dias de trabalho. Né? Ele suspende, a pessoa vai ficar suspensa das atividades, deduzindo-se inclusive os dias que a pessoa não esteve presente, né? E caso ela insista e continue, na verdade, sendo indisciplinada, né? Ou agindo contra a empresa, ou com dolo, ou a gente chama de desídia, que é não cumprindo as obrigações, ele vai chegar numa dispensa por justa causa. Que aí tem todas aquelas implicações, a pessoa não sai com fundo de garantia, ela só sai com os direitos adquiridos, que é saúde e salário, né? Não tem uma série de vantagens que teria a dispensa sem justa causa, né? Você comentou comigo até, doutor Francisco, anteriormente, até a questão, por exemplo, você me citou uma situação de uma funcionária que estava em período de gravidez, que a gente sabe que tem todo um direito assegurado, mas esse funcionário, mesmo estando grávido, não está, vamos dizer assim... liberto de cumprir qualquer regra da empresa. Ele tem que continuar cumprindo algumas regras da empresa. Que na verdade há uma confusão que se faz entre estabilidade, sabe assim, e imunidade. Né? Quem é estável não está imune a cumprir as obrigações trabalhistas e de direito. Então acontece às vezes a mulher ficou grávida, ela não traz o atestado para a empresa e ela na verdade resolve se ausentar ou fazer a licença que o médico recomendou, mas sem que a empresa saiba. Então isso a empresa não precisa cumprir, ela pode na verdade deduzir isso, sabe assim, os dias que ela faltou, ela pode ser advertida, ela pode inclusive ser demitida por justa causa. A estabilidade não impede isso. A estabilidade impede o seguinte: se ela estiver cumprindo as regras normais, que ela seja dispensada do emprego em função, sabe assim,
do estado atual dela. Ela está descumprindo essas regras da empresa. Isso vale para a CIPA, vale para quem tem estabilidade, para quem está, homens que estão servindo no Exército, né? Existem umas regras de estabilidade, mas se a pessoa descumpre as obrigações trabalhistas, ele vai ser advertido, vai ser suspenso por 3 dias, vai ser demitido por justa causa. O importante para o empresário é ele fazer isso de forma regular e documentada. Na verdade, essa questão dessa advertência, o funcionário precisa assinar ou é uma coisa que, como você disse, com testemunha já resolve também? Normalmente a pessoa não reconhece que ele descumpriu. Né? E às vezes chega-se até um momento que a pessoa fala, eu não vou assinar, então você me despede e me dá os meus direitos. Então normalmente a pessoa ela provoca uma demissão para poder receber fundo de garantia, receber a multa, né? Que o fundo que tem sobre a dispensa sem justa causa, e ela tenta provocar esta demissão. Então, neste caso, se ela não quiser assinar, basta que se pegue testemunhas, né, 2 funcionários, 1 funcionário, para que fique registrado aquela indisciplina e aquele cumprimento para fazer valer a justa causa. Isso aí não tem problema de depois a pessoa dizer que ela foi coagida ou coisas que o valham, né? Com esse cuidado formal, você assegura ao empreendedor, a quem está administrando ali a empresa, que isso não vai acontecer. Isso. Na verdade, se a pessoa fizer de uma forma que ela consiga provar, documentar, sabe, essa indisciplina, né, com advertências, né, e óbvio que esse assunto não é um assunto isolado. Normalmente esse assunto, né, o departamento pessoal sabe, quer dizer, recursos humanos, um colega que é do departamento sabe, né? Então, em função disso, o empresário ele pode fazer de forma tranquila que ele consegue provar isso daí, e obviamente que ele tem que ter consciência que isso vai virar um processo trabalhista, mas ele não pode ficar preocupado com isso. Ele tem que, na verdade, fazer a dispensa, e se a pessoa, inclusive, não quiser receber os direitos trabalhistas em função de que acha que não está certo, ele pode consignar esses valores que são corretos judicialmente, chamar a pessoa para receber. Então ele tem todas as ferramentas necessárias. Então, só resumindo, então dessa forma a gente falou hoje da questão dos cuidados, das formalidades nos casos de indisciplina, dos casos de descumprimento das normas de trabalho. Mais ou menos esse cuidado formal que precisa ter, né? Isso. Então, olha, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, e continue conosco no Aprendendo a Empreender. Obrigado.